Fala galera, Cristiano, Barbearia Dom Marinhos na área. Eu e o nosso assistente de vídeo aqui, o Jarvis, devidamente protegidos, ó, máscarazinha aqui, no ritmo aí do coronavírus, tá? Agora vamos falar sério aqui rapidinho, botar o Jarvis do lado aqui, vamos falar sério, bater um papo rapidinho aqui. Então, o que acontece? Vou tirar a máscara aqui porque no momento não tem ninguém aqui na barbearia, só estou eu. Estou aproveitando um tempinho rápido aqui para gravar esse videozinho rápido aqui. Uma dica bacana aí, que eu espero estar podendo ajudar o pessoal aí nas redes sociais. O que acontece? Na última semana agora, eu vi umas postagens aí no Facebook, mais precisamente no grupo aí dos Barbeiros Brasil. Não sei se foi coincidência ou não, mas eu vi umas 4 ou 5 postagens com o mesmo tema, a mesma questão. Algumas pessoas, alguns companheiros de profissão aí, pedindo algumas dicas e orientações com relação à maquininha Shaver aqui, mais precisamente a tela delas, tá? Arrebentando, dando aqueles buracos aqui, danificando a tela com uma certa frequência. Inclusive tiveram 3 desses comentários lá, dessas postagens, que não era essa daqui, a minha da Endes, tá? Era aquela da UOL, a UOL Finale, e segundo os companheiros lá relataram lá na postagem, um tinha menos de 2 meses de uso, já tinha danificado, um buraco bem grande na telinha, o outro tinha pouco mais de 2 meses também e danificado. Então eu quero deixar uma dica aqui, que me foi passada há um bom tempo atrás, eu costumo seguir essa dica, essa orientação, para mim tem dado muito certo. Estou com essa Endes aqui, essa Shaver da Endes, já tem uns 2 anos e até então não me deu problema nenhum. Tela perfeita aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui, vocês conseguem ver aqui, dá um pouquinho de foco aqui, tá meio desfocado, mas dá pra ver, né? Tela direitinho, sem nenhum dano. Então qual seria a dica? Qual seria a dica sobre isso? Primeiro, lembrando para vocês, a Shaver é basicamente uma navalha, chega a ser até um pouco mais baixa que a navalha. Então, primeira dica, quando vocês forem utilizá-la na barba ou para fazer, ajudando no navalhado, né? Primeira coisa, muito importante, não passem ela com o cabelo grande, né, acima do tamanho que ela consegue retirar. Então, se for na barba ou tanto no navalhado, né, qual é a orientação, a dica que eu sigo, que eu falo para vocês? Use uma máquina de acabamento, tá? A máquina que vocês tiverem aí de acabamento, no caso a minha, essa Detail aqui, Cordless, tá? Mas a máquina que vocês tiverem de acabamento, use a primeira máquina de acabamento para vocês estarem reduzindo ainda mais o tamanho, a altura dos pelos, tanto da barba quanto do cabelo, que se for o caso de um navalhado, tá? Reduza o máximo que vocês puderem com a máquina de acabamento. Por que a máquina de acabamento? Porque geralmente a lâmina da máquina de acabamento é um pouco mais baixa do que a zero de uma máquina de corte. Então, utilize a máquina de acabamento para estarem baixando ainda mais esse pelo, e quando forem passar a Shaver, seja a da Endes ou a da UOL ou qualquer outra marca aí, passem ela primeiro sempre na direção do crescimento do pelo, tá? Se seu pelo cresce para cima, vocês vão passar na direção do crescimento do pelo primeiro, seja na barba ou no cabelo, tá? E depois o contrário do crescimento do pelo. Primeiro na direção do crescimento e depois ao contrário. E sempre sem forçar, não precisa apertar, tá? Isso aqui é bem sensível, tá? Então vocês não precisem apertar. Façam isso novamente. Usem uma máquina de acabamento para retirar o excesso e deixar o mais limpo possível com a máquina de acabamento, porque a lâmina dela é um pouco mais baixa que o zero de uma máquina de corte, e depois vocês venham com a Shaver, primeiro no sentido de crescimento do pelo e depois contra o crescimento do pelo. Então essa foi a dica de hoje, dica rapidinha para vocês, espero que ajude principalmente esse pessoal que postou semana passada aí nas redes sociais. Valeu, forte abraço, tamo junto. E só para lembrar, muito importante, deixa o likezinho de vocês aí, quem ainda não fez, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho das notificações, deixa o comentário de vocês aí e compartilha, tá? Tamo junto. Fui, forte abraço. E todo mundo se cuidando, botar minha máscara, desligar o vídeo. Abração todo mundo. Até mais. Fui.